Vamos continuar o nosso estudo sobre a história de Israel, hoje sobre o reinado de Jeorão. Então convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, no capítulo 21, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. Assim, se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, a Deus, que fale aos nossos corações nesta noite, que o Senhor nos fortaleça pelo entendimento da Tua palavra. Pedimos a Deus pela ação do Teu Espírito Santo, iluminando as nossas mentes, para podermos compreender a verdade do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra vai nos mostrar então a história de Jeorão, filho de Josafá. O contexto que nós temos aqui é um contexto familiar e nós vamos ver em meio a este contexto algumas escolhas. E por isso hoje nós vamos falar sobre o poder de uma escolha. Sabemos que quando fazemos uma escolha, ela vai gerar algum tipo de consequência. E o que nós vamos responder então hoje é qual é o limite das consequências provenientes das nossas escolhas. A palavra vem nos mostrar então nesse momento, logo no início do texto, a história final de Josafá, que nós não estudamos semana passada, mas já estudamos algumas quartas-feiras, porque nós estamos estudando conforme o tempo, né? Nós estudamos o rei Jorão de Israel, e agora nós estamos estudando Jeorão, que reina sobre Judá ao sul. Nós vemos então aqui que o poder de uma escolha, ele pode ser afetado por uma intenção. O que eu quero dizer com isso? O texto mostra para nós então que Josafá tinha 7 filhos, né? Ali mostra para nós o nome dos 7 filhos. Entre esses 7 filhos, Josafá não deixou de cuidar deles em todos os momentos. Talvez como uma precaução para o momento em que alguém o sucedesse, ele saberia quem iria assumir o trono, então ele cuida de todos. O versículo 3 nos conta isso.
Seu pai lhe fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas. Então ele cuida dos filhos, dá a eles condições para que eles tenham o seu próprio sustento, e ainda mais, o texto diz que ele concedeu a estes filhos cidades fortificadas. Ou seja, Josafá fez dos seus filhos governantes de cidades principais em Judá, para que eles tivessem o sustento e para que eles pudessem ter também a independência. Por Jeorão ser o primogênito, Josafá já sabia que ele iria assumir o trono, e assim então é o que acontece. Josafá morre, Jeorão assume esse trono, e nós vemos o texto mostrar para nós um momento muito interessante de que, quando ele assumiu o trono, versículo de número 4, o trono se fortalece, o reino se fortalece, se fortifica. Isso quer dizer que há a participação de todo o povo e de todos os governantes de todas as cidades fortificadas. Mas o que não impede de Jeorão, então, como diz o versículo 4, matar os seus 6 irmãos à espada, como também alguns príncipes, alguns líderes que estavam também junto do povo. Nós poderíamos perguntar, a nós mesmos, para tentar entender o que é que leva alguém a matar os seus irmãos. O que é que levaria alguém a tirar a vida daqueles que estão ajudando nesse instante? Talvez, o texto não traz isso de maneira clara para nós, talvez Jeorão tivesse medo da força que os irmãos tinham, da influência que os irmãos teriam por serem governantes de cidades fortificadas, de cidades principais dentro de Judá. Talvez ele tivesse medo que os irmãos assumissem o trono no lugar dele. Algo desta forma poderia estar na mente deste homem. Uma atitude que nos leva a olhar a história e lembrar que não há nenhum rei, nenhum servo de Deus que agiu de tal forma a não ser pessoas que eram ímpios e que estavam na liderança. É aquilo que faz, se os irmãos se lembram, o faraó, no momento em que observa Israel crescendo e se desenvolvendo no Egito, com medo deles tomarem o poder, ele os escraviza. Ele age com maldade para cima daquele povo. A mesma coisa, então, Jeorão tem a atitude de um rei ímpio. E o que é que leva alguém a agir desta forma? E o texto mostra para nós, na continuação, que ele tinha ali os seus 32 anos, mas traz para nós uma referência no versículo de número 6, dos caminhos que Jeorão andou. Vejam só o que o texto nos lembra. Andou nos caminhos do rei de Israel. O pai de Jeorão, Josafá, era rei de Judá. Então ele está fazendo aqui uma referência a Acabe, marido de Jezabel, o qual nós já vimos a história e sabemos a sua idolatria, a sua desobediência a Deus. Então este agora, filho de Josafá, está seguindo os caminhos do rei do norte. Por que ele está fazendo isso? Porque ele não está seguindo os caminhos de seu pai, Josafá, que foi um servo temente ao Senhor? Por causa do que está nos lembrando o versículo de número 6. Ele fez como fez, agiu como fez os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. E ele fez então o que era mal perante o Senhor. A história já nos mostrou então o momento em que Josafá fez uma aliança, Josafá, pai de Jeorão, fez uma aliança com Acabe para que ele pudesse ganhar força política. E essa aliança foi feita no casamento de seu filho com a filha de Acabe, de Jeorão com Atalia. Isso faz então com que Jeorão seja influenciado de maneira intensa pelos pensamentos de Atalia, uma mulher idólatra, filha de pais idólatras, que acabaram influenciando a vida de Jeorão. Veja então o que nós observamos aqui, é a história de uma família. Tem um contexto familiar aqui. Nós temos um pai que criou os seus 7 filhos, que cuidou dos seus filhos para que eles tivessem
sustento, prosperidade, deu a eles posses, bens, para que eles tivessem independência até financeira, mas veja que isso não foi suficiente. Por isso que eu coloco, então, que o poder de uma escolha pode ser afetado por uma intenção, talvez uma má intenção. Por quê? O que nós temos aqui? Nós temos, por um lado, a escolha de Josafá, ao cuidar dos seus filhos, ao talvez deixar para eles o sustento, para eles depois da sua morte continuarem fortes, continuarem a descendência, continuarem a sua linhagem. Porém, ele tem aqui uma má intenção por trás quando ele faz uma aliança com Acabe. Ele não percebe, não se atenta ao detalhe de que a sua má ou boa, no instante em que ele fez, na aliança com Acabe, a boa intenção agora aqui com seus filhos, ela é prejudicada quando ele fez então uma aliança com Acabe. Porque apesar de todo o cuidado com seus filhos, ele agora percebe que a sua linhagem ela está se acabando. Seus filhos morrem porque um filho, talvez por alguma coisa que ele cria na sua mente, ele mata os outros irmãos. A precaução que então Josafá teve não foi suficiente. Talvez nesse momento aqui, a boa intenção dele, que era de cuidar dos filhos, escondia, na verdade, um grave erro no seu passado, quando ele permitiu que o seu filho se casasse com uma mulher idólatra. E aí então é que eu começo a pensar qual é o valor das boas intenções que às vezes nós temos na vida. Às vezes agimos porque achamos que é bom, agimos porque achamos que aquilo vai dar certo, porque achamos que aquele caminho é o melhor, ou porque naquele instante aquilo parece a melhor coisa a se fazer. Uma boa intenção eu tenho quando eu tomo essa decisão. Porém, esquecemos do que pode ser gerado quando nós temos boas intenções, mas que elas escondem graves erros. Como aconteceu com Josafá nesse momento. Escondia o erro de que ele tinha permitido o casamento do seu filho com Atalia, filha de Acabe. O que é que isso gera? Qual é o poder desta escolha de Josafá dentro da sua casa? Eu digo então aos irmãos que isso vai gerar insubordinação. Porque vejam então, Jeorão assume o trono, ele começa a fazer aquilo que é mal perante o Senhor, e no versículo de número 8 nós temos uma insubordinação, uma rebelião daqueles que fazem parte dos edomitas. Se os irmãos se recordarem, quando nós falamos na semana passada sobre a batalha que iria acontecer entre o reino do norte, nós lembramos que eles fizeram uma aliança com Josafá e que para conquistar eles passaram pelo sul do Mar Morto e fizeram aliança com os edomitas. Por quê? Porque Edom tinha um governo de tributos. Eles pagavam tributos a Judá e por isso eram dependentes. Judá os auxiliava e eles pagavam tributos. É como se eles trabalhassem juntos em todo o tempo. Porém, o que é que nós vemos acontecer aqui? Veja no versículo de número 8. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Eles já não queriam mais que Judá os guiasse, que eles fossem independentes de Judá, agora eles querem independência. E por isso nós vemos então toda uma estratégia que os edomitas fazem para tentar atacar Judá, quando esses então não perceberiam, à noite, na calada da noite, eles então tentam atacar a Judá. Porém o texto diz que Jeorão, ele se levanta com seus carros e se defende deles. O ataque dos edomitas contra Jeorão não tem efeito algum sobre Judá. Eles continuam fortes, porém Edom permanece agora independente. Assim como Edom, Líbina, um território que também pertencia a Judá, eles se revoltam.
eles se rebelam, eles passam a uma atitude de insubordinação para com aqueles que os lideravam naquele instante. E é interessante de nós pensarmos aqui neste contexto, que, como eu falei, é um contexto familiar. Nós vemos aqui que a escolha de Josafá no passado está gerando uma insubordinação dentro do reinado de Jeorão. Porque o texto nos diz, versículo de número 10, logo no final, por que é que eles se rebelaram? Porque Jeorão deixou ao Senhor, o Deus de seus pais. O que está acontecendo aqui neste momento é apenas um reflexo daquilo que Jeorão agiu ao longo de todo o seu reinado. Vamos imaginar então o que acontecia no tempo de Josafá. Josafá tinha o território de Edom como um governo de tributos, eles eram parceiros, um dependia do outro, e quando assume o novo rei, que agora não é temente ao Senhor, mas é um rei idólatra, as atitudes desse rei mudam completamente. Ele mata os seus irmãos e, por consequência de atitudes de um rei ímpio, é bem provável que Jeorão tenha agido contra Edom totalmente diferente daquilo que fazia o seu pai. Então, se nós formos observar, uma rebelião, uma insubordinação, qual foi a causa maior da rebelião deste povo? Foi aquilo que Jeorão havia feito contra Deus, é o que o texto diz para nós. Então vejam que interessante, quando nós pensamos em uma escolha, nós podemos então entender que uma escolha pode gerar uma insubordinação, pode fazer então uma rebelião surgir, pelo exemplo, pelo reflexo que isso então traz naqueles que estão próximos de nós. Imagine comigo, quando você pega, por exemplo, uma família, alguém, um filho que é rebelde, estamos falando disso, de insubordinação, de rebeldia. Por que geralmente isso acontece? Por reflexo da ação daqueles que o lideram. É a mesma coisa que está acontecendo aqui nesse instante. Por causa deles terem abandonado o Senhor, Edom se rebela. É o reflexo da ação de Jeorão na vida daqueles povos que trabalhavam juntos com Judá. Então vejam a simples escolha de Josafá lá no passado, ao permitir que o seu filho se case com uma mulher idólatra, não foi afetado somente por uma boa intenção, mas gerou a insubordinação dos outros povos que estariam junto com seus filhos no futuro. Mas vejam que interessante, então, que o texto, ele continua mostrando para nós, ele faz esse paralelo, Ele abre um parênteses para falar dessa revolta de Edom, e de repente ele volta a falar da atitude de Jeorão. Versículo de número 11, então ele diz: também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Vejam só, o poder de uma escolha pode afetar aqueles a quem nós influenciamos. Veja então como está acontecendo, a rebeldia já em Edom, a rebeldia em Líbina aconteceu, mas Jeorão foi diferente dos outros reis. O versículo de número 11 não diz para nós que Jeorão deixou de destruir os altos. Os altos aqui são os lugares onde eram sacrificados outros animais para os deuses, para Baal e todos os outros da terra. Não diz isso para nós. O texto diz que ele construiu, ou seja, ele acrescentou mais altos dentro de Judá, no território de Jerusalém, e isto fez com que os habitantes fossem levados à idolatria. Se os irmãos se lembram, nós falamos aqui desde o começo, quando falamos da divisão do reino, Israel, o reino do norte, foi idólatra em todo o tempo. Judá não. O reino do sul não, porque o reino do sul, ele é o reino da descendência de Davi, começando lá por Salomão, Roboão
e assim todos os outros filhos. A maior parte deles foi obediente ao Senhor. Jeorão é diferente desses. E a diferença acontece por causa de uma escolha. Da escolha de um pai no passado que permitiu que o seu filho fizesse uma aliança desagradável a Deus. Veja, então, ele é capaz agora de influenciar os habitantes de Jerusalém e fazê-los levar a se desgarrar do Senhor. Eles agora passam uma vida de desobediência, uma vida de pecado. O que me faz a seguinte pergunta, o que me leva a essa pergunta: qual é o limite das consequências daquilo que nós escolhemos na nossa vida? Você vai escolher em todos os momentos um caminho, você vai escolher palavras, você vai escolher ações, e até onde isso pode afetar. O texto mostra para nós que essa consequência, ela vai afetar o limite das nossas influências. O quanto você é capaz de influenciar, você será capaz de conduzir as consequências das suas escolhas, seja isso para o bem ou seja isso para o mal. Josafá tem uma escolha no passado, isso afeta os seus filhos, que isso vai afetar agora não somente a vida de Jeorão, porque vem uma carta agora às mãos de Jeorão, uma carta da mão de Elias. E nesta carta ele vem dizer então sobre o conhecimento de Deus, sobre aquilo que ele estava fazendo no reino dos descendentes de Davi. Ele diz, portanto, que ele sabia que ele havia conduzido todo aquele povo à idolatria e que por causa disso a ira de Deus virá sobre a sua vida. A ira de Deus vai vir sobre o povo, a ira de Deus vai vir sobre os seus filhos. Pois ele está dizendo então, versículo de número 14: eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões, e tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. A carta enviada pelo profeta Elias é do juízo de Deus sobre a vida de Jeorão. Vejam só, então, Josafá escolheu no passado, isso influenciou o seu filho, fez com que ele se rebelasse contra Deus, e isso então amplia-se de uma forma que todos aqueles que estão debaixo da autoridade de Jeorão, agora eles também são afetados. Os filhos vão sofrer, as mulheres, o povo, e ele pessoalmente vão receber então todo este castigo, esta punição de Deus. Nós podemos então pensar que tudo aquilo que nós fazemos pode ter algum tipo de consequência para quem está perto de nós, para quem está debaixo da nossa autoridade. Vejam só, se vocês pensarem em uma empresa, uma empresa onde o chefe dessa empresa ele é corrupto, quando isso vier à tona e a consequência disso vier sobre a sua vida, não vai atingir só ele, atinge ele, os demais sócios, atinge os trabalhadores, a família dos trabalhadores, a cidade onde ele está localizado. Então veja, uma escolha da nossa vida, ela pode então afetar com consequências todos aqueles que estão próximos de nós, aqueles a quem nós influenciamos. Aqui estamos falando de Josafá, estamos falando de uma família. Se você pensar, por exemplo, de uma esposa adúltera, ela erra contra o Senhor, ela teve uma escolha, porém essa influência vai atingir a quem quando isso vier à tona? Vai atingir ela mesma, vai atingir o seu casamento, vai atingir os seus filhos, vai atingir a sua família, vai atingir a sua comunidade. Não atinge apenas a mim ou a você, vai atingir o tamanho da onde nós temos influência. É o limite das nossas consequências. É o que está acontecendo então com
Jeorão nesse momento. Ele está sendo afetado, está recebendo este juízo de Deus por parte de Elias, como também isso virá sobre todo o povo, sobre os seus filhos. Então o texto mostra para nós, a partir do versículo de número 16, que o Senhor começa a pesar a sua mão sobre a vida de Jeorão, um rei de Judá que não se arrependeu dos seus erros. E acompanhem comigo então para vermos o que acontece com o rei Jeorão a partir do versículo 16. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta, dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Vejam só então que fim trágico que tem Jeorão na sua vida. Ele escolhe, continua na linha daquilo que o seu pai havia então orientado, e ele recebe o peso da mão do Senhor sobre sua vida. As mulheres dentro desta batalha contra os filisteus, as mulheres, as posses, o ouro, tudo aquilo que ele tinha é levado pelos filisteus e pelos arábios, tirando então tudo aquilo que eles tinham conquistado. O texto diz que não há mais agora filhos, a não ser apenas um Jeoacás, que permanece o mais moço deles, além desta terrível enfermidade que o Senhor traz sobre a vida de Jeorão. Que o texto não fala para nós qual é a enfermidade, mas diz aqui sobre um flagelo, uma doença muito grave, que faz com que as suas entranhas saiam do seu corpo, ao final levando ele a terríveis agonias. Então vejam que morte mais trágica, quanta tristeza esse homem passou, por causa do pesar da mão de Deus sobre a sua vida. Isso é consequência de uma escolha, que veio não só sobre a sua vida, mas veio sobre a vida de sua família e agora também aqui sobre a vida de todo o povo. Quando nós olhamos um texto como esse, nós poderíamos pensar, então onde é que existe esperança nessa história? Se este homem não se voltou para o Senhor, como é que nós temos esperança para uma família como esta, onde houve uma escolha errada no passado e que os demais estão seguindo a mesma linha daquele que errou? E o texto traz para nós a resposta quando nós lemos o versículo de número 7. O texto então diz: porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Versículo 17, que lâmpada é essa? Ela se chama Jeoacás. A ira de Deus cai sobre a casa de Jeorão, porém o Senhor mantém vivo um filho, porque este é descendente de Davi, e assim a descendência até a vinda do Messias, ela permanece. Apesar da desobediência de Jeorão, apesar da má escolha de Josafá, esta família, ela possui esperança quando ela lembra das promessas do Senhor sobre o seu povo. Porque Deus havia prometido a Davi, antepassado de Jeorão, que ele jamais deixaria a sua descendência perecer, que a sua descendência não seria retirada do trono. E é o que Deus está cumprindo aqui neste momento.
apesar de toda a desobediência de Jeorão, Jeoacás, que mais à frente vai ser chamado de Acasias, que tem o mesmo significado, este vai assumir o trono no lugar de seu pai Jeorão para cumprir a promessa do Senhor. Irmãos, nós vemos então uma história como esta, de um contexto familiar que nos lembra o poder então que tem uma simples escolha. E nós precisamos lembrar que por mais que fossem boas as intenções de Josafá em manter ali o sustento dos seus filhos, aquela boa intenção dele escondia um gravíssimo erro. O erro dele permitir que o seu filho se casasse com uma mulher idólatra, porque Jeorão só se casa para que ele tivesse uma aliança política com Acabe. Nós temos que tomar cuidado com as boas intenções que nós temos, com as boas intenções que muitas vezes nos levam para longe de Deus, que levam as nossas famílias para longe de Deus, que levam aqueles a quem nós amamos à desobediência ao Senhor. Nós precisamos lembrar então que o efeito das más escolhas dentro do lar pode afetar as próximas gerações pelo ensino. Não estamos falando aqui de maldição hereditária e nem nada sobre esse tipo de teologia, de doutrina. Estamos falando aqui sobre algo que eu escolho hoje e ensino a minha casa a viver pela minha própria escolha, pela minha própria postura. É reflexo daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, àqueles que vivem comigo, aqueles que me admiram, aqueles com quem eu caminho, aqueles com quem eu tenho amizade, aqueles com quem eu acabo trabalhando. O efeito das minhas escolhas pode então afetar os demais se estiverem perto, inclusive os filhos, parentes, aqueles que estão caminhando conosco dentro da nossa casa. Nós temos que lembrar, então, que isso tudo é a consequência do pecado. É o efeito do pecado nas nossas vidas que vai ter, então, como limite a nossa influência. Até onde nós somos capazes de influenciar é até onde pode chegar, então, o efeito desastroso do pecado, por uma simples escolha errada que nós, então, tivemos em algum momento da nossa vida. Porém, a palavra nos mostra que apesar de toda essa dificuldade, apesar de todo erro, de todo desastre, a esperança sempre estará no Senhor, na sua graça e na sua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos. Apesar de você poder olhar para trás e dizer, não, a minha casa era como a casa de Josafá, você está aqui hoje como aquele personagem, Jeoacás, o filho mais moço, sobrevivente de todo o desastre, que pode tomar uma atitude diferente na sua vida e seguir em obediência ao Senhor. Para quê? Para que o efeito do pecado não recaia sobre as nossas vidas, nós hoje podemos tomar atitudes diferentes. Por isso, o Senhor é a nossa esperança em todos os momentos, porque Deus, com sua graça, nos permite servi-lo e com sua fidelidade nos permite, portanto, olhar para o futuro e saber que dias melhores virão, que tempos melhores para nós, para a nossa família, virão pela graça e pelo poder do nosso Senhor. Eu desejo que o Senhor nos abençoe e que, diferente de Jeorão, o texto diz que ele foi sem deixar saudades, porque tudo que ele fez em sua vida não era agradável a Deus. Que diferente dele, nós sejamos aqueles que vão impactar o lugar onde estão, que vão agir em prol daquilo que é agradável a Deus e que vão influenciar pessoas a servir ao Senhor e que sigam estes para viver em paz e na esperança que o Senhor pode conceder a eles. Que Deus nos abençoe e nos dê fé e força para sabermos escolher bem, para que as consequências ruins não venham sobre nós e nem sobre a nossa casa. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o estudo de hoje? Queria tirar alguma dúvida? Eu às vezes começo falando, pego de um ponto para outro,
tá? Então, quando for preciso, aí os irmãos podem levantar as mãos para falar também, tá? No meio do estudo. Vamos encerrar, vamos ficar em pé, cantar juntos o hino de número 93, Firmeza na Fé. Somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe possa faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada cruz já suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de vir à Tua casa, Senhor. Grande privilégio que nós temos de estarmos com a Tua casa com as portas abertas, para juntos podermos adorar ao Senhor, para podermos aprender da Tua palavra, para podermos louvar ao Teu santo nome. Assim, ó Deus, pedimos que continue falando aos nossos corações a cada momento que nos voltarmos à Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo molde os nossos corações, transforme as nossas mentes para nós vivermos de maneira agradável ao Senhor. Peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que nos dê sempre sabedoria para fazermos escolhas que agradem ao Senhor. Escolhas que venham trazer, ó Deus, frutos que sejam, ó Deus, benéficos ao Teu reino, Senhor Deus. Estes, ó Deus, que vão afetar não somente as nossas vidas, mas também as nossas famílias, ó Deus. Peço que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos familiares, abençoe aqueles que convivem conosco, para que eles sejam influenciados a seguir ao Senhor, a servir ao Senhor, para que eles entendam o prazer que nós temos de viver para Ti em obediência e assim, ó Deus, tenham o interesse de Te conhecer, tenham o interesse de conhecer cada vez mais, ó Deus, sobre as verdades do Senhor que nós vivemos. Peço a Deus que o Senhor abençoe a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, para que cada vez mais saibam escolher, ó Deus, para que possam influenciar e impactar esta geração, ó Deus.
É em nome de Jesus que nós oramos, já agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas, mas louvamos a Ti, ó Deus, pela esperança que o Senhor concede a nós pela Tua fidelidade, pela Tua graça e pela Tua bondade. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.